Nesse segundo bloco, a gente vai estar batendo papo com a professora, doutora, cientista política Luciana Santana, falando um pouquinho sobre a questão da violência de gênero na política brasileira. Bom dia, Luciana Santana, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, João, Natália, todas as pessoas que estão acompanhando. Luciana, explica um pouquinho para a gente, inicialmente, o que é esse conceito, né? O que é violência de gênero, né? Porque muita gente fala e a gente fica muitas vezes debatendo esse assunto, né? E a sociedade, a população no modo geral, violência de gênero, o que é? É contra a mulher? É contra um transexual? Qual é essa definição de violência de gênero de fato? Bom, João, a violência de gênero, ela acontece sempre que uma das vulnerabilidades da vítima é justamente o seu gênero, né? Então a gente pode estar incorporando não apenas as mulheres, mas as pessoas trans, né? A gente tem hoje um crescimento, até porque essas pessoas estão buscando mais a política, né? Estão tem representatividade, inclusive. Exatamente. Tem uma demanda por representatividade, então também elas são mais suscetíveis aí a sofrer esses tipos de violência, principalmente quando a gente tem uma cultura já impregnada, né, no âmbito da política, né? E a gente pode falar, né, de forma ampla, porque não é simplesmente dentro dos espaços institucionais. Em todos os espaços onde efetivamente há essa disputa de poder, onde as pessoas querem estar, né, de alguma maneira, né, participando. Então, essa violência, ela comete essas pessoas. E a gente falando, Natália Barros, dessa questão dessa violência de gênero, a gente vê também isso na representatividade, ou na falta de representatividade na nossa política, principalmente no parlamento, né? Nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, na Câmara Federal, o número, né, o quantitativo de, por exemplo, mulheres ainda muito pequeno presentes na política. Qual o reflexo disso, Luciana, de não ter esse quantitativo, né, efetivo de mulheres participando, por exemplo, da política partidária com mandatos outorgados pela população? Que falta isso faz justamente nessa defesa, justamente, por exemplo, dessa população feminina? Falar em representação política, né, remete também a pensar a representatividade, né? Então a gente precisa incorporar aí o perfil dessa população que está sendo representada e se ela se sente efetivamente representada, né? E a gente já tem várias pesquisas que demonstram que não, há uma insuficiência. Então a gente precisa pensar do ponto de vista qualitativo, né? Será que efetivamente o número de mulheres que chegam nessas casas legislativas, elas conseguem fazer a diferença, né? Será que, né, a quantidade de pessoas trans que estão chegando estão conseguindo fazer diferença, né? A gente consegue perceber que faz uma diferença, né? E o fato de ainda ser insuficiente o número dessas mulheres, né, dessas pessoas nesses espaços, dos diferentes grupos sociais nesses espaços, faz com que muitas políticas públicas que saiam do parlamento ou que sejam discutidas, deliberadas ali, né, elas não encontrem, né, uma correspondência com a demanda da população, né? Então a gente sempre fala que é importante a política da presença. O fato dessas pessoas estarem nesse espaço, de levarem para esses espaços suas diferentes experiências, espaços das quais ela ocupa na sociedade, faz com que elas qualifiquem o debate e faz com que efetivamente a gente tenha uma política pública melhor, né? Então a ausência dessas pessoas nesses espaços faz com que a gente tenha políticas públicas insuficientes, né, e ainda muito distantes daquilo que a população demanda. Da nossa realidade, né? E aí, você falando, Luciana, a questão de ocupar esse espaço, desses espaços, de ter essa representatividade, e aí nos últimos anos surgiram também a questão das cotas para candidaturas femininas, mas aí já surge um outro problema aqui, a questão das candidaturas laranja, justamente para coloca aquelas cotas ali, e nem sempre é uma mulher, de fato, que vai se comprometer com um determinado mandato. Isso é uma forma, a gente pode configurar isso também como uma violência de gênero, como utilizar aqui alguns nomes de algumas mulheres em candidaturas que elas de fato não irão exercer, caso sejam eleitas?
Claro que a gente pode considerar, no último caso, seja uma violência contra a representação, né, das mulheres nesses espaços. O que acontece é que no Brasil a gente tem uma cota de gênero, né, uma cota ali que destina 30% de vagas, né, nas listas dos partidos políticos a um dos gêneros. Né? Então, que seja... Né, que me parece uma regra geral, Luciana, para mulher, que na verdade pode ser 70% mulheres e 30% homens. É verdade, é porque como o que é comum realmente é que seja majoritariamente homem, né? Aí acaba ficando mais voltado para mulher. O grande problema é que a gente tem que entender por que a gente não consegue ter inclusive uma inversão, sim, né? Mais claro. mulheres buscando esses espaços. Né? E a gente tem muitos estudos, inclusive tem um trabalho recente da Débora Tomé, e da Malu Gatto, que elas, ao invés de tentar entender ali, a partir do olhar das que são eleitas, elas vão atrás das que são candidatas, para entender efetivamente quais são os desafios que elas têm, né, para chegar, né, a esses espaços. E a gente vai compreender, e aí, o principal obstáculos que as mulheres têm de ampliar a sua participação são os próprios partidos políticos. Né, que não dão a essas mulheres a visibilidade necessária. Muitos desses partidos buscam essas mulheres às vésperas da eleição para cumprir justamente a cota de gênero. O caciquismo é a grande chaga, Luciana. Exatamente. E aí a gente tem realmente candidaturas laranjas, porque é uma pessoa que caiu de paraquedas ali, né, não teve uma vida partidária, não construiu um elo com a população. É muito menos competitiva, né, claro. Fora que a gente sempre vê, né, a ala da mulher no partido tal, né? As mulheres, se você vai numa reunião dessa, são só mulheres conversando entre elas, sendo que quem toma as decisões dentro dos partidos políticos, inclusive no parlamento, porque são majoritários, são os homens. Né? Isso é ruim, Luciano, na sua avaliação, esses grupos, esses, aspas, guetos femininos dentro dos espaços políticos partidários? Parece, você se reserva só essa questão aqui, desse núcleo, desse grupo de mulheres, e não discute, por exemplo, com a executiva municipal, estadual, as principais decisões dentro de um partido? Ter bancadas femininas, né, ter grupos de mulheres é importante. O que é problemático é quando essas mulheres elas não ocupam os demais espaços. Fica à margem. Elas precisam estar em todos os espaços, né? Dentro dos partidos políticos, elas têm que estar ali discutindo infraestrutura, economia, né? Outras políticas públicas de peso que normalmente são povoadas de homens, né? Então as mulheres, claro, têm momentos que elas vão discutir entre elas, inclusive pelas especificidades de algumas políticas, né, que são demandadas pelas mulheres, que são as principais, inclusive, usuárias de muitas políticas, como a saúde, a educação, né? Mas, quando a gente pensa em decisão política, espaços decisórios, seja nos partidos políticos ou dentro do parlamento, essas mulheres precisam estar em todos os espaços. Né? Aí é muito insuficiente se a gente, né, deixa as mulheres sempre em espaços onde a sociedade considera que ela tem maior aderência, né? Então vai para a comissão de educação, vai para a comissão de assistência social e outras que são também tão relevantes e que muitas vezes onde muitas decisões importantes são tomadas, elas não estão nesses espaços, né? Então a ausência dessas mulheres nesses espaços faz com que a gente tenha aí problemas realmente na qualidade das políticas. Eu, Natália, ontem, conversando com uma pessoa que foi candidata, inclusive teve um mandato de deputado, né, dizendo assim, eu comecei a campanha dizendo que para conversar com um grupo de mulheres e tal. Enfim, a gente vê isso justamente, Luciana, na política, esses espaços, esses microespaços dessas discussões para as mulheres, principalmente, quando não se amplia, por exemplo, a pauta econômica. Se você vai no Congresso Nacional, a gente vai a uma comissão daquela, assim, majoritariamente, eu já participei de algumas reuniões de comissão de pauta econômica, você vê ali 90%, 95% de homens dentro daquele espaço ali, quando na verdade a economia ela impacta direto na vida de todos os brasileiros. É da mãe, é do pai, é do filho. E ali ter esse olhar feminino, ter esse outro olhar para a questão da economia seria extremamente importante
para a nossa sociedade. Você acredita, Luciana, que essa falta justamente de representatividade, esse caciquismo político majoritariamente masculino e a falta desse quantitativo de mulheres tem sido um dos grandes reflexos dessa violência de gênero, e emendando, o que pode mudar essa realidade na prática, na realidade? Com certeza isso tem sido um problema e amplia, né, justamente essa violência que as mulheres sofrem, né? A gente teve o caso recente da Marina Silva, né, participando de uma comissão, né, e esse caso é muito ilustrativo, né, e aí não necessariamente só porque é a Marina, né, a gente vê outras mulheres também sofrendo esse tipo de violência, mas o fato dessas mulheres não serem majoritárias nesses espaços faz com que elas estejam mais vulneráveis a serem silenciadas, né? Se a gente tem oportunidade de acompanhar, né, de forma mais longeva aí, a presença das mulheres quando elas estão nesses espaços, muitas vezes são homens que interrompem a fala dessas mulheres, são homens que a mulher fala e ele tenta reexplicar como se ela não tivesse explicado, né, adequadamente. Né, há uma deslegitimação das mulheres nesse espaço, sendo que elas, né, no caso dessas que estão no legislativo, elas também foram eleitas, elas estão ali legitimadas pelo voto, né, pela soberania popular. Né? Então a gente sempre precisa entender também que a política é um lugar muito inóspito, né, muito violento mesmo para as mulheres. E às vezes também a baixa participação das mulheres, inclusive nos partidos, enfim, reflete muito disso, né? Elas não são acolhidas adequadamente, elas são silenciadas, né? Então isso é um problema sério que a gente precisa lidar, né? Então o fato dessas mulheres sofrerem essas múltiplas violências, né, nesses espaços, né, de atuação, e mesmo aquelas que às vezes ocupam né, hierarquicamente, né, tem mais poderes, né, enfim, pela forma como elas, pelos espaços que elas estão ocupando, elas acabam aí sendo mais atingidas, né? Então, e claro, isso desqualifica o debate, desqualifica a política, desqualifica a decisão, né? Então, a gente tem uma sociedade ainda muito machista, né? Muito reprodutora, né, de várias desigualdades e de vários preconceitos com relação às mulheres, né? Então é esse resultado que a gente tem, né, no conjunto da obra. O que a gente precisa fazer, né, é justamente sensibilizar primeiro os partidos políticos, que é onde efetivamente elas precisam adentrar, né, e consequentemente os partidos precisam também criar um elo com a população, conscientizando a população, né, da importância de terem mais mulheres nesses espaços. Agora, claro, isso não é fácil, porque se entram mais mulheres, alguém sai. Exato. E ninguém quer perder poder, né? Infelizmente, essa é a realidade que a gente tem. Na política não existe espaço vazio, né, Luciana? E é aquela questão, por exemplo, vou dar um reflexo aqui do nosso estado de Alagoas. Na Câmara dos Deputados não temos nenhuma representante mulher. Na Assembleia Legislativa, as mulheres são filhas de prefeito, de ex-prefeito, ou seja, alguém que já tem tradição na política. Na Câmara de Vereadores, esposa de deputado, filha de deputada. Enfim, a gente vê essa representatividade feminina em Alagoas, daquela passagem de bastão. E, por exemplo, muitas vezes é aquele político partidário que não tem um filho homem, por exemplo, e ali tem uma filha mulher e, consequentemente, passa esse bastão. A gente queria saber, Luciana, essa análise, tipo, essas mulheres, tipo, não emergirem, né, não virem de um espaço, vamos dizer assim, mais alternativo, desse anseio popular, mas sendo pessoas, né, de figuras com nomes já tradicionais, de políticas regionalizadas. Como é que você vê essa representatividade aqui no estado de Alagoas dessas mulheres que já fazem parte de grupos políticos tradicionais? Então, João, eu diria que é importante essas mulheres também estarem nesses espaços, né? Primeiro, é melhor que tenham essas mulheres do que não ter nenhuma. Mas, claro, que do ponto de vista substantivo, era importante que a gente tivesse uma diversidade maior, né, de mulheres pertencentes a diferentes grupos sociais. E aí é outro desafio que a gente lida, que é justamente fazer com que essas
outras mulheres de outros grupos, né, elas possam ser tão competitivas, terem acesso aos mesmos recursos, né, que essas que já vêm de uma tradição familiar, né, já tem um DNA ali. DNA, exato. Né, então, assim, então a gente tem essas desigualdades que são problemáticas. Então, eu não critico essas que estão, acho que bom que elas estão, era pior se a gente não tivesse, mas é insuficiente para a gente atingir uma representatividade mais qualitativa, né, efetivamente, né? Então, a gente precisa mudar uma cultura política, né, e ampliar espaços para garantir essa competitividade de outras mulheres, né, para adentrar esses espaços. Professora doutora Luciana Santana, cientista política, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã. É sempre uma conversa, um bate-papo muito pedagógico, muito elucidador de questões importantes da nossa sociedade, né? Essa audiência nos 4 cantos do estado de Alagoas. Doutora Luciana, quero agradecer demais a sua presença e quero deixar um espaço para suas considerações finais. Bom, eu que agradeço, Natália e João, pelo espaço. É sempre a oportunidade de a gente falar de temas que são realmente importantes, né? E vocês têm um papel fundamental, né, de levar para a população também essas outras perspectivas, né, alertando aí sobre, né, temas que dizem respeito a toda a sociedade. Mais uma vez, muito obrigado a Luciana Santana, minha companheira de bancada, Natália Barros, nosso querido Damião Santos, o Bitoca, aqui sempre na técnica, o Robson Florentino, junto com a Regina Leão nas redes sociais, o Mailson Franklin, sempre direto das ruas da capital alagoana com o Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até quinta-feira. Dia dos Namorados, viu, Natália Barros? Eita, mesmo, João. É verdade. Você se anima, mulher. Eu esqueci, rapaz. Eu esqueci. Tava perdida na data. Até amanhã, até o nosso quinto, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Amanhã a gente se encontra. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.